Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja com todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez um estudo sobre a questão do israelita samaritano. E como sempre, vamos fazer o nosso Shema Israel, né? Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad, Vayita et Shema Eloah, Avkal lebabak, Avkal Navshav Kamel Dag, Wayor Lebarian Leshano Kian, Sabak Ayor Lebabak, Ushanitima Lefanek, Udabir Tamimav Shubtak Babedek, Avliktak Baderek, Vashkabak Yov Kumago Kakshatima Lutan Yadek, Wayor Tatafot Benenek, o Katatima Mazusot Benek, o Aksharek, louvado seja o eterno nosso Elohim, Criador dos céus e da terra. Então, hoje a gente vai falar sobre o ciclo do Shabá e as festas, né? Como a gente comemora, como a gente faz a questão do ciclo do Shabá na questão das festas. Primeiro, Shema, né, nosso Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele nomeou Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele, que a primeira festa, lógico, é o Shabá. Então, a festa deve ser guardada como Shabá para a guarda como um dia santo, um dia sagrado, um dia único, um dia puro, né? Assim como está em Shemot, capítulo 20, versos 7 a 11, que diz o seguinte, vou ler para vocês aqui, livro de Shemot, capítulo 20, versos 7 a 11, diz o seguinte, olha só: não tomarás o nome de Shema teu Elohim em vão, porque a Shema não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda-te do dia de Shabá para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabá de teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias se Shema os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou Shema o dia de Shabá e o santificou. Então, terminar essa leitura, você está entendendo. Muitas traduções dizem assim: lembra-te do dia de Shabá. Não é um dia de lembrança. Não é um dia só para você lembrar, o dia de Shabá tem que guardar. Não. É um dia de guarda. A Torá israelita samaritana, no seu original, diz: guarda, né? Guarda o dia de Shabá. Guarda. E não é lembra-te, porque é um memorial. Não, é um dia de guarda. Certo? Para você guardar, né, aquele dia, porque é um dia sagrado, é um dia que o Eterno está comigo, com você. Certo? Aqui em Levítico, no capítulo 23, depois fala sobre a questão das 7 festas da Torá. Por isso, que todas as festas, elas devem ser guardadas, ou seja, mantidas, da mesma forma que os israelitas samaritanos observam o Shabá. No entanto, os subsacerdotes, eles permitem um procedimento ligeiramente diferente em uma festa, se não se aplicasse ao Shabá, né? Não se aplicasse ao Shabá. O sábio glorioso, Randaré, do 3º século, antes da Era Comum, um dos maiores sábios, ele escreveu sobre o Shabá em aramaico. Ele diz o seguinte, ó: do Shabá não há uma festa como esta, que possua a santidade do seu mérito. Randaré, do século III, da Era da Conjunção. Por exemplo, se a peregrinação ao Monte Gerizim não se aplica no Shabá, é possível que toda a nossa vontade de aproveitar todos os meios de transporte para realizar a peregrinação. Então, nesse dia, a festividade não caiu no Shabá, então eles usam o transporte para chegar até a montanha. Agora, se caiu no Shabá, aí eles vão caminhando, eles não usam o transporte, assim como a gente também aqui não usa o transporte para usufruir da nossa própria vontade, a não ser em caso de doença que tenha que levar a pessoa realmente no hospital. Aí sim a gente usa os transportes, porque salvar uma vida é muito importante. E o Eterno quer sacrifício humano, não é? Então, olha só, os samaritanos, para você, eles alcançam o transporte só para a peregrinação e retornar imediatamente após a peregrinação às casas, a fim de quê? A fim de manter a festa como observamos o Shabá, né? No dia sagrado. Então,
Quando não cai no Shabá, eles usam transporte. Mas quando está no véspera do Shabá, então usam o carro que eles usam para chegar até rápido lá antes do pôr do sol. Os samaritanos israelitas são muito cuidadosos com a observância do Shabá. Porque o mandamento diz: sente-se cada um e ninguém se afaste de seu lugar no Shabá. Ou seja, não se viaja nesse dia. Você não vai para outro local no dia de culto. Entendeu? Você não vai pegar, levantar de manhã bem cedinho. Hoje eu vou visitar alguém porque eu senti vontade. Não. Fique no seu cantinho. Fique aí, a não ser que aquela pessoa... primeiro, aqui a gente fala o seguinte. Nós temos irmãos da nossa comunidade. E às vezes o irmão não pode vir no Shabá. A gente vai lá, faz uma oração na casa dele, né? A gente... se for no Shabbat, a gente faz um culto lá, né? Mas a maioria das vezes é feito na nossa comunidade, né? Aqui em casa, né? Mas lá em Israel é feito na sinagoga, né? Tranquilamente. Então é o seguinte, o mandamento de sente-se em seu lugar e ninguém se afaste do seu lugar no Shabbat, ele é interpretado por nossos antepassados que a intenção deste mandamento é a área dos vivos, onde vivem os israelitas samaritanos, ou seja, que eles não se transportam dali para outro local de carro para viajar. Então, esse sente-se em seu lugar significa que você tem que ficar no lugar que você está, vai fazer a adoração sem viajar para longe, entendeu? Usando transporte. Nos primeiros dias eles deixavam uma lâmpada de óleo queimando até que fosse extinta. Desde a invenção da eletricidade, no entanto, a luz foi deixada no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de Shabbat acesa. Por quê? Porque é possível, porque é impossível passar o Shabbat sem luz. Também para não passar o mandamento de não dar obstáculo diante de um cego, assim como está em Deuteronômio capítulo 27, verso 18, que diz: maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. E todo o povo dirá amém, vem amém. Então é o seguinte, caso contrário, no escuro, um caso de emergência, poderia se transformar em uma tragédia, né? Um desastre. Sobre a luz, lemos a porção do Shabbat e comemos a refeição do Shabbat. Que tem gente que diz assim, mas você não come no Shabbat, vocês fazem jejum no Shabbat. Não tem esse mandamento de fazer jejum no Shabbat. Não existe isso. Não existe isso de eu não como no Shabbat. Eu não acendo fogo para fazer comida. Mas a minha alimentação eu faço na sexta-feira, deixo tudo pronto, a gente janta à noite, vamos dormir mais cedo, fazemos nas nossas orações no pôr do sol, de agradecimento ao Eterno. Então, os encontros sexuais no Shabbat e nos feriados, eles são o quê? São proibidos. De modo a não serem puros e a permanecer... a pessoa tem que permanecer puro durante todo o Shabbat e a festa. Por quê? Porque você está tendo relação sexual com seu marido, sua esposa, e aí você vai estar em um estado de impureza, você não vai falar com o Eterno, né? Depois de você ter feito o que fez. Porque isso é proibido. Então, deixa passar a festividade. Não custa nada, você não é morrer por causa disso, não. Ou seja, nós israelitas samaritanos, na véspera do Shabbat, nós comemos comida na véspera do Shabbat, durante comida quente, e durante o Shabbat nós comemos uma rica seleção de saladas da cozinha israelita samaritana, ou seja, uma tradição de cerca de 4.000 anos. Nós não dirigimos nenhum tipo de transporte no Shabbat, não fumamos cigarro ou narguilé, ou seja, o que for, entendeu? Por favor, né? O Shabbat, ele é um dia de descanso total. Não é para você dormir, tirar um cochilo, não. É isso. Apenas em caso de emergência, como eu já falei, em caso de emergência, deve-se fazer de tudo o que for necessário para salvar vidas no Shabbat. Tá entendendo? Só no caso de necessidade. No Shabbat, a gente faz 7 orações, são 7 orações citadas. 6 orações são feitas na sinagoga, isso quando na sinagoga. A 7ª é a leitura da porção natural do Shabbat, que é realizada em pequenos grupos nas casas, como eu falei, a fim de permitir que cada pessoa leia sua parte na rodada sentado no chão. Lógico, nós no Shabbat nós não sentamos em cadeira, nós pegamos o tapete, botamos o tapete ali,
aí encostamos nossas costas na paredezinha e botamos o travesseiro ali, tranquilo, mas no Shabbat... Os únicos que ainda sentam na cadeira são as pessoas que são senhores de idade, pessoas que têm problema de coluna, não ficam muito tempo. Mas nós, israelitas samaritanos, sentamos no chão, né? Porque para a gente estar totalmente de forma igual. O que eu vou dizer para você também? Aqui, eu vou ler uma coisa para vocês aqui, que é muito interessante. Aqui é o seguinte. A sétima é a leitura da porção natural, que já falei que a gente realiza em pequenos grupos, nas casas, né? A fim das pessoas, para permitir que cada pessoa leia a sua parte, né? Sentar no chão. É assim que nós israelitas samaritanos, nos tornamos o povo do livro. Na sexta-feira à noite, durante as orações, eles são conectados. Na sexta-feira à noite, 2 orações são conectadas. A gente faz 2 orações específicas. No sábado pela manhã, 2 orações. Uma na sinagoga e a segunda nas casas. Ou seja, ao meio-dia, né? Também tem 2 orações ao meio-dia. Então nós temos 2 orações na sinagoga e uma segunda nas casas, e ao meio-dia as 2 orações que é na hora do almoço, agradecendo o tempo. Então no Shabbat à noite, uma oração pela separação do Shabbat, ou seja, o término do Shabbat. No Shabbat e nos feriados, roupas especiais a gente usa. Existe sim. Aos homens, eles usam roupas brancas, o homem vem todo de branco, um roupão grande, com 22 botões, representando as 22 letras do alfabeto no hebraico, né? Que a gente, que para nós é um símbolo sagrado, certo? As mulheres têm vestido de branco também? Não. As mulheres escolhem a sua melhor roupa para vestir no dia sagrado, tá entendendo? Então, é assim que o caráter, que eu vou dizer, que o caráter especial do Shabbat, ele é preservado por nós. Ele é preservado por nós. As orações são dedicadas à observância do Shabbat. Aqueles aqueles que se comportam como estrangeiro ao não guardar o Shabbat, eles são advertidos várias vezes. Por quê? Porque a Torá exige, né, que as pessoas respeitem, né, e que elas também não transgridam o dia de Shabbat. Porque naquela época, transgredir o Shabbat era morte, né? Creio que você sabe disso. Isso também hoje não quer dizer que você vai transgredir o Shabbat e você morrer imediatamente. Mas há uma consequência se você fizer isso. Então hoje o Tribunal do Estado não permite que isso aconteça, lógico. Por isso é levado ao castigo de exclusão da comunidade. Ou seja, se a pessoa chega na sua casa no sábado, bagunçando, não quer respeitar, você deve expulsá-la da sua casa. Deve retirar essa desculpa e dizer isso. Se achar que você não quer estar conosco, não quer nos respeitar, então se retire, por favor. Aqueles que se comportam como estrangeiro, a não guardar o Shabbat, são precisava retirar, né? Às vezes, por quê? Porque a Torá exige isso. Esses casos, no caso, são muito raros, E não acrescentam nenhuma tranquilidade à comunidade. Você está tirando a pessoa no dia de sagrado, né? Por favor, né? Então, resumindo aqui, os samaritanos israelitas, eles se afastam, nós nos afastamos do nosso trabalho por 24 horas e dedicamos à guarda do Shabbat. Ao visitar lugares fora dos limites da comunidade, geralmente fica em um hotel ou um quarto dentro de casa, de seus anfitriões, da noite de sexta-feira até o tempo do Shabbat, na noite do Shabbat. Ou seja, por exemplo, se eu visitar alguém longe, aí eu vou visitar no estado, e essa pessoa não guarda o Shabbat, eu vou pedir licença para ela, vou ficar no quarto onde eu estou dormindo, ficar lá dentro até o dia terminar. Eu pego minha refeição, tudo que é para mim que eu fiz, guardo minha refeição ali que eu fiz para mim e vou comer no quarto ali, vou fazer minhas orações naquele quarto ali e vou ficar até terminar o dia, porque já que eles não guardam, então para eu não estar atrapalhando o dia a dia deles, eu estou guardadinho ali no quartinho, orando e observando o Shabbat. Então essa é uma das formas que a gente guarda o Shabbat, nós ali samaritanos. Espero que você tenha gostado, né? E no próximo vídeo, eu tenho aqui uma agenda aqui, sabe como é que é, né? A gente vai falar sobre o ciclo do Shabbat e as festas. Espero que você goste, porque a gente vai falar sobre o Ano Novo Hebreu e a Páscoa, como é que a gente comemora. Então, que o Eterno te abençoe e que te ilumine tua vida. Em nome do Eterno seja abençoado. Shalom, que seja
aquela maravilha na tua vida e muita paz. Shalom.